E aí, galera, vamos continuar agora com mais 5 questões, né? Então vamos para a questão 22. Em uma fábrica, duas máquinas produzem parafusos. Sabendo que uma máquina produz 350 parafusos por dia e que a outra produz a metade desse número no mesmo tempo, quantos parafusos serão produzidos em 10 dias por essas duas máquinas? Bem, vê só. Segundo o texto, uma máquina faz 350 em um dia. A segunda máquina faz metade em um dia, ou seja, 175. Então, em um dia, as duas juntas vão fazer um total de 525, não é isso? Em um dia. Então, em 10 dias, elas vão fazer juntas 525 vezes 10, que dá 5.250. Então, a alternativa C, questão bem tranquila, né? Vamos para a questão 23. Vamos para a questão 23 então, e o texto diz: Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto da casa para a escola e ela passou pelo correio e depois seguiu para a escola, como mostra a figura abaixo. No caso aí está ao lado, né? Foi a cortagem que eu fiz para poder caber. Então, de acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Ana foi maior que a percorrida por Hélio ou seja, ele quer saber quanto ela percorreu a mais que Hélio. Pessoal, essa questão em si ela poderia ser anulada porque não existe um único dado aí, certo? Um dado está faltando para que você possa responder isso direitinho. Mas a gente vai responder como se esse dado tivesse sido dado, ou seja, essa informação tivesse sido dada. O que é que a questão queria aí? Queria que você percebesse que há um ângulo reto aí, ou seja, um ângulo de 90 graus, e o triângulo que a figura está sugerindo era um triângulo retângulo. E aí você usaria o teorema de Pitágoras para resolver e depois ver o quanto ela percorreu a mais que ele. Então vamos lá, eu vou chamar o percurso que ele fez da casa dela para a escola de X, certo? E aí, primeiro você nota o seguinte, que Ana percorreu 600 mais 800, que dá 1.400, né? Então, vamos chamar de x lá o percurso que ele fez. Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, né, que é x, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, nesse caso, x ao quadrado fica 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Bem, então, x ao quadrado fica 800 ao quadrado é 640 mil. E 600 ao quadrado, 360 mil. Como é que você faz essa conta rápida aí? É só fazer 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8 dá 64. Como tem dois zeros, ao quadrado fica 4. 600 ao quadrado, você faz 6 ao quadrado, dá 36, que é 6 vezes 6, né? E como tem dois zeros, ao quadrado fica 4 zeros. Então, dá esses dois valores aí. Então, x ao quadrado é a soma desses dois números que vai dar 1 milhão. Então, x, né, o contrário da potência, a operação inversa da potência é a raiz, né, a radiciação. Então, x vai ser a raiz quadrada desse 1 milhão. Como é que eu faço para achar essa raiz quadrada? Você faz. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Como o número que você está querendo tirar, a raiz quadrada tem 6 zeros, então a raiz quadrada vai ter a metade de zeros, ou seja, 3 zeros. Então, a raiz quadrada de 1 milhão é 1.000. Então, alternativa não, desculpa. Ela percorreu, então, 1.400 e ele percorreu 1.000. Então, ela percorreu 400 a mais, né? Então, alternativa B é a resposta dessa questão. Essa questão 24 aí é tão fácil quanto ou mais fácil, né? Então, na figura podemos verificar a relação de altura entre um avião e um submarino em relação ao nível do mar. O nível do mar, gente, a gente considera zero, tá certo? Então, a altura do nível do mar é zero. Então, qualquer coisa abaixo do nível do mar vai ter uma distância que vai ser representada por um número negativo, porque abaixo de zero, valores abaixo de zero ou à esquerda de zero é negativo. Acima do zero ou à direita do zero a gente considera positivo. É uma questão de relatividade. Na figura podemos verificar a relação de altura entre o avião e o submarino em relação ao nível do mar. A distância entre o avião e o submarino veja, a distância do avião até o nível do mar é 1.200, certo? Aí ele não botou a unidade lá, né? Botou 1.200, mas é metros, tá certo? Então, mais 1.200 porque está acima do nível do mar. Se a altura do avião fosse menos 1.200, esse avião teria afundado, certo? Mas vamos lá.
Agora, o submarino está a menos 300 metros do nível do mar. Quer dizer que a distância dele até o nível do mar é 300 metros, só que é negativo porque está abaixo. Não existe distância negativa. Esse menos é só uma questão de relatividade. Então, ele pergunta, a distância entre o avião e o submarino é... Basta você só simplesmente somar, né? Como o avião está a 1.200 do nível do mar, né? E o submarino está a 300 abaixo, então ele está a 300 mais os 1.200 afastado do avião, certo? Então só é somar considerando a distância positiva. Então, 1.200 com 1.300 dá 1.500, que é a alternativa C, tá bom? Pronto, questão fácil. Vamos para a questão 25. Questão boa também essa questão 25, fácil de resolver. No painel de um carro, o medidor de combustível registra a quantidade de gasolina ainda disponível no tanque, como mostra a ilustração abaixo, nesse caso aí ao lado, né? Então veja que o combustível disponível está a 3/4, né? O número decimal que corresponde à parte do tanque que se encontra ocupada com combustível é... Então veja, ele quer que você diga qual é o número decimal correspondente a 3/4, certo? Para achar o decimal correspondente a 3/4, você tem que dividir 3 por 4, tá bom? Então, vamos fazer essa divisão aí bem devagar. Olhe, como 3 é menor do que 4, eu não posso dividir 3 por 4. Então, o que é que eu faço? Eu coloco um 0 ao lado do 3, que fica 30, mas aí na parte da resposta do dividendo, do quociente, desculpa, eu boto 0, certo? Então, vou ter um 0, que eu estou destacando em vermelho aí, ao lado do 3, ficou 30, mas aí eu boto 0, na resposta, né, da divisão. E aí eu vou conseguir dividir agora 30 por 4. 30 dividido por 4 é quanto? Se você contar de 4 em 4, você chega até 28, né? O mais próximo de 30. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. São 7 vezes, certo? Mas você quer 30 e não 28. Então, sobra quanto? 2, tá bom? Sobrou 2. Aí eu quero continuar essa divisão. Novamente, o que é que eu faço? Eu coloco um 0, né, à direita do 2, como eu fiz com o 3 antes. Então, vou colocar um 0 aí, vai ficar o quê? 20, tá bom? Então, para continuar a divisão agora, eu faço 20 dividido para 4. Então, se você contar de 4 em 4, você vai fazer 4, 8, 12, 16, 20. Ou seja, dá 5 vezes. Então, 20 dividido para 4 são 5 e dá exato, né? Então, o número decimal aí correspondente a 3/4 é esse verde, que é igual a 0,75. Ou seja, a alternativa D, tá bom? Questão tranquila? Tranquilíssima, né não? Vamos para a próxima questão agora. Então, questão 26 é uma questão de reconhecimento de sistema de um problema. Então, vamos ler o problema. João e Pedro foram a um restaurante almoçar e a conta deles foi R$ 28. A conta de Pedro, ou seja, o que Pedro tinha que pagar, foi o triplo do valor de seu amigo, da conta do amigo dele, né? O sistema de equações do primeiro grau que melhor traduz o problema é... Então, vamos lá, gente. Vamos chamar, né, aí o valor da conta de Pedro de x e o valor da conta de João de y, certo? Quando o texto diz que a conta deles foi 28, quer dizer que a soma da conta dos dois deu 28. Beleza? Aí, na outra parte do texto, diz que a conta de Pedro foi o triplo do valor da conta de seu amigo. Então, se a conta de Pedro é x e a do seu amigo é y, e a conta de Pedro foi o triplo, então a conta de Pedro, que é x, é 3 vezes a do amigo. Então, x é igual a 3y. E aí você vê que essas duas equaçõezinhas aí remetem ao sistema da alternativa C. Tranquilo, facinho, né não? Então, a alternativa C é a resposta dessa questão aí. Então, o próximo vídeo vai conter mais 5 questões, tá bom? Até a próxima, gente. Um abraço para vocês, se cuidem.